A ideia aqui é sempre como é que as virtudes e este discurso virtuoso e das organizações virtuosas entrou numa perspectiva de elevação humana. Portanto, como é que nós, em conjunto, nos melhoramos e caminhamos em direção à excelência. Mas alguns dos estudos também estão, sobretudo, vocacionados em perceber, do ponto de vista individual, como é que cada trabalhador dentro de uma organização positiva consegue, por exemplo, funcionar altamente motivado. E a experiência do Fluir, que tem sido estudada pelo Mihaly Csikszentmihalyi, ele ensinou-me a dizer o nome, e mostra exatamente todo este lado que é como é que nós podemos criar condições numa organização para aumentar a probabilidade de que as pessoas trabalhem com compromisso e envolvimento muito claro, com uma consciência e uma focalização na tarefa que é simultaneamente promotora de experiência ótima, ou de experiência de bem-estar, e que, ao mesmo tempo, tem um resultado, quer para o próprio, quer para a organização, que é profundamente rico. A experiência de Fluir é uma experiência que se tem mostrado um equilíbrio perfeito entre os extremos da ansiedade ou da apatia, e nas organizações nós sabemos que temos pessoas que consideram que os desafios a que estão a ser colocados pela organização em que trabalham são tão elevados relativamente à maneira como eles se sentem competentes, que consideram que não estão à altura e, portanto, vivem experiências emocionais de ansiedade, ou, pelo contrário, muitas vezes que o desafio que é pedido pela organização onde trabalham é tão baixo relativamente ao seu sentido autopercepcionado de competência, que se sentem em desinteresse, em apatia e não investem na experiência profissional de uma maneira clara. Há também investigação interessante nesta área sobre o conceito de esperança e como é que a esperança, como há pouco vos dizia, de acordo com os estudos do Fred Luton, como é que a esperança aparece como um elemento essencial hoje associado ao sucesso, à construção de objetivos e ao atingir de objetivos em contexto organizacional. Ter esperança, do ponto de vista teórico, quer dizer estas três coisas: conseguir ter metas para onde nos encaminhamos, ter o will, ter a motivação e a vontade para caminhar para as metas estabelecidas, e saber construir caminhos, o way, the will and the way. Para além do individual, tem sido pensado como é que se promovem organizações positivas num ponto de vista mais coletivo. Eu tenho acompanhado muito o trabalho do David Cooper-Rivers, cuja inspiração tem sido para mim importante do ponto de vista da minha maneira de pensar a intervenção e a visão das organizações positivas, e ele defende neste momento que precisamos destas três coisas. Precisamos, por um lado, de organizações que elevem as forças, os talentos e a potencialidade daqueles que têm, que as compõem, e há vários estudos e modelos teóricos que têm vindo a ajudar-nos a compreender como é que isto funciona. Por outro lado, precisamos de alinhar e magnificar, aumentar, potenciar estas forças e percebermos como é que, do ponto de vista, por exemplo, da gestão e da organização da estrutura, conseguimos fazer este movimento mobilizador de encaixe entre aquilo que é naturalmente bom, que as pessoas fazem naturalmente com sucesso, e a maneira como o trabalho está organizado. E, finalmente, a ideia de que só é possível pensarmos em termos de organizações positivas se houver uma refração dessas forças identificadas e potenciadas internamente, depois para o contexto externo, para a comunidade, para a sociedade em geral. Um modelo que ele tem vindo a desenvolver, e que estes modelos, agora que vão para além do individual, mas que se interessam por como é que mudamos o grupo, como é que mudamos um sistema inteiro, uma organização inteira, por um lado tem vindo exatamente a criar instrumentos para identificarmos o positivo, aquilo que já funciona nas organizações, e por outro para pôr as pessoas a focalizarem-se no futuro, que o André há bocadinho referia, não é? A importância de termos uma visão muito clara de para onde é que queremos caminhar, e isto ser feito coletivamente, conjuntamente. Portanto, a promoção de emoções positivas dentro das organizações, o estabelecimento de relações positivas. Por exemplo, há estudos da Barbara Fredrickson e do Marcial Lozada, uma norte-americana e um brasileiro, que mostram que as organizações, as equipes que estão em florescimento, são aquelas em que, no formato comunicacional, por exemplo, numa reunião de equipe, por cada coisa negativa que é dita, há no mínimo 3 positivas para compensar.
e, portanto, vão-se encontrando os chamados rácios de positividade que, do ponto de vista da própria comunicação e dos formatos relacionais, nos vão mostrando quais são os tipping points que diferenciam uma organização positiva de uma organização que o não é. Por outro lado, só faz sentido isto se houver envolvimento, compromisso e atingir de sucessos, porque as organizações precisam, de facto, demonstrar performance, produtividade, eficiência, eficácia, mas isto hoje, cada vez mais, só se enquadra numa janela que é a da busca do sentido. Nós hoje estamos, felizmente, num contexto da sociedade atual que nos permite ter tempo para pensar qual é o sentido da nossa vida, qual é o sentido do que fazemos. Isto são questões novas, de tal maneira que neste momento começa a aparecer muita investigação científica nesta área. E ainda recentemente uma empresa farmacêutica nos pediu, a minha e a equipe, para fazermos uma formação sobre espiritualidade. Isto é uma coisa muito nova, espiritualidade e sentido associado ao trabalho, mas que está claramente alinhada com um reconhecimento de que introduzimos necessidades novas, precisamos hoje de ter um espaço de reflexão, que o André também referia, e que é cada vez mais importante. E nesta fase final aqui da minha apresentação, dizer-vos que o modelo que tenho vindo a trabalhar, o do inquérito apreciativo, parte exatamente da ideia de que uma organização não é uma sucessão de problemas para serem resolvidos, e, portanto, não se alimenta apenas no modelo tradicional de resolução de problemas, quais são as necessidades desta organização, como é que a gente encontra soluções, etc., que muitas vezes acaba por não nos permitir avançar, porque nos bloqueia a centração no problema, mas, em alternativa, propõe uma visão que vai à procura e abraça a organização nesta perspectiva de ser um mistério que eu quero conhecer, que eu quero entender, e como é que isto é feito, não a partir do que não funciona, mas a partir daquilo que a organização já tem, que é virtuoso. E isso vocês estão aqui a fazer hoje e eu quero dar-vos, obviamente, os parabéns por isso. Este modelo implica passarmos por 4 Ds. Os Ds têm a ver com o facto do modelo ser anglo-saxónico e, portanto, a descoberta, o dream, o sonho. Portanto, aquilo que fazemos é começar por trabalhar com todo o sistema organizacional. Neste momento eu estou a fazer uma intervenção com estas características, mais a minha equipe de trabalho do ISCS, numa das empresas da PT, portanto envolve 870 pessoas e todas as pessoas estão a passar por estes 4 Ds e, portanto, em conversas, em formalidade, à roda de mesas, com comida, temos conversas muito profundas numa estrutura informal sobre começamos por descobrir o que é que já funciona, que é apreciar aquilo que funciona na nossa organização, partimos daí para o futuro, depois de saber o que é que já fazemos bem, então visualizamos coletivamente, imaginamos possibilidades, desenhamos e delineamos depois como é que concretizamos os sonhos, quais são os caminhos para lá chegar e, finalmente, criamos esta concepção de que o destino está nas nossas mãos a partir deste movimento. Finalmente, quero só deixar referências, estou-vos a abrir o apetite, a fazer um voo de pássaro por um conjunto muito lato de áreas de investigação e de modelos teóricos que hoje estudam o que são organizações positivas. Deixar-vos só uma referência aos trabalhos do Kim Cameron, que tem tentado também perceber e promover o florescimento organizacional e individual. Portanto, vai para além também de uma visão só centrada de como é que eu aumento o bem-estar de um trabalhador, mas tem uma visão muito mais lata e que nos fala em desvio positivo, em assegurarmos em performance extraordinariamente positivas a nível de trabalho, em práticas virtuosas, em que questões como a eudaimonia, que é a construção do sentido, segundo Aristóteles, traz ao de cima o melhor da condição humana, e ainda a ideia de que como é que conseguimos pegar e libertar as forças positivas das pessoas. Ele propõe um modelo que estimule e que tenha atenção o clima positivo organizacional, onde virtudes como a compaixão, o perdão, a gratidão, o humor estão a ser promovidos dentro das empresas. Por outro lado, como é que se trabalham em relações positivas, reforçando os tais talentos, construindo, identificando fontes de energia. Como é que se comunica positivamente, de forma apreciativa, dando feedback sobre o melhor do eu e não necessariamente sobre onde é que as pessoas estão a falhar. E, finalmente, a tal construção do significado, alinhando os valores de cada um de nós dentro das nossas organizações
com as visões da empresa sobre si mesmas. E, portanto, diz-nos que precisamos de um desvio positivo, que trabalhamos sobretudo numa perspectiva de desvio negativo e que este processo tem que se encaminhar da doença para a saúde, para o florescimento e para a vitalidade e que a vários níveis, desde a eficácia até à qualidade, peço desculpa, houve aqui um deslize um bocadinho do slide, como é que conseguimos fazer este movimento, por exemplo, de organizações não éticas para aquilo que é normal que sejam éticas, mas para qualquer coisa que é mais do que isso e que é, de facto, ter organizações virtuosas onde a consciência da abundância e da riqueza organizacional e das pessoas que a compõem está presente. E termino com esta ideia de que há também quem anda a estudar como é que as organizações são espaços de elevação humana e, portanto, como é que, por causa de eu estar em relação dentro de um contexto organizacional, eu fico com vontade de ser a melhor pessoa, o que é que nos inspira, o que é que nos maravilha, o que é que nos espanta. E o Jonathan Haidt é um investigador que tem estudos muito interessantes nesta área. Esta foi uma fotografia que eu tirei em Joanesburgo há pouco tempo, perante esta gigantesca estátua de Nelson Mandela. Estava uma criança que mal sabia andar e que apontava com este ar absolutamente extasiado, não é? para a dimensão. Portanto, esta ideia dos espaços organizacionais como espaços de elevação humana, em que eu tenho mesmo vontade de dar o meu melhor, em que eu quero ser uma melhor pessoa, em que as minhas forças e virtudes vêm ao de cima. Então estas visões das práticas virtuosas nas organizações, que as transformam em positivas, sabemos nós hoje que estão associadas e podem produzir as performances que as empresas e as organizações querem ter, nomeadamente há uma clara evidência de que há ligação com resultados ditos tradicionais, o lucro, a produtividade, a qualidade, satisfação dos utentes, etc., compromisso, mas que a existência da virtuosidade dentro de uma organização é em si mesmo uma riqueza e, portanto, não pode ser apenas entendido como mais um processo que nos leva a um objetivo utilitário. Esta ênfase na abundância e nas práticas virtuosas é uma oportunidade muito importante e que é muitas vezes esquecida e foi esquecida durante décadas de investigação científica nas ciências sociais e humanas e que é precisamente nos momentos de maior dificuldade que nós precisamos de promover este tipo de práticas. Esta ideia da criação e uma visão de que há um valor intrínseco na virtuosidade e que esta nossa vontade de aspirarmos a criarmos condições e organizações que nos elevem, que em si mesmo fazem parte das aspirações dos seres humanos. E é nesta confiança que as organizações positivas se baseiam e daquilo que conheço já das USFs, tenho a certeza e a confiança neste momento que é nesta vontade que elas se suportam. Muito obrigada.